Provavelmente estão escondidos no convento local. O primeiro-ministro se decidiu. Revestiu. Essa decisão desencadeou uma sucessão de acontecimentos que sacudiu toda a Espanha e abalou o mundo. CD 20. Capítulo 20. O coronel Fal Sostelo estava em seu 10º cigarro. Não posso adiar por mais tempo, decidiu. É sempre melhor despachar as más notícias rapidamente. Respirou fundo várias vezes para se acalmar e depois discou um número, e disse assim que Ramon Acoca atendeu. Coronel, atacamos um acampamento terrorista ontem à noite. Fui informado de que Jaime Miró estava lá. Achei que deveria ser informado. Houve um silêncio perigoso. Pegou? Não. Realizou essa operação sem me consultar? Não havia tempo para... Mas houve tempo para deixar Miró escapar. A voz de Acoca estava impregnada de fúria. O que o levou a empreender essa operação executada com tanta competência? O coronel Sostelo engoliu em seco. Pegamos uma das freiras do convento. Ela nos levou a Miró e seus homens. Matamos um deles no ataque. Mas todos os outros escaparam. Isso mesmo, coronel. Onde está a freira agora? Ou será que a deixou escapar também? O tom era sarcástico. Claro que não, coronel. Ela está aqui no acampamento. Começamos a interrogá-la e... Não faça isso. Pode deixar que a interrogarei pessoalmente. Estarei aí dentro de 1 hora. Veja se consegue mantê-la até a minha chegada. Ele bateu o fone. Exatamente 1 hora depois, o coronel Ramon Acoca chegou ao acampamento em que Irmã Teresa se encontrava. Estava acompanhado por 1 dúzia de homens do GOI. Tragam-me a freira, ordenou Acoca. Irmã Teresa foi conduzida à barraca do comando, onde o coronel Acoca a aguardava. Ele levantou-se polidamente quando ela entrou e sorriu. Sou o coronel Acoca. Finalmente. Sabia que você viria. Deus me disse. Ele acenou com a cabeça amavelmente. É mesmo? Ótimo. Sente-se, por favor, irmã. Irmã Teresa sentia-se nervosa demais para sentar. Precisa me ajudar. Vamos ajudar um ao outro, assegurou o coronel. Escapou do convento cisterciense em Ávila, não é mesmo? É, sim. Foi terrível. Todos aqueles homens, eles fizeram coisas horríveis e... Sua voz hesitou. E coisas estúpidas. Deixamos que você e as outras escapassem. Como chegou aqui, irmã? Deus me trouxe. Está me testando, como outrora testou... junto com Deus, alguns homens também a trouxeram para cá, irmã? Perguntou o coronel Acoca, paciente. Isso mesmo. Eles me sequestraram. E eu tinha de fugir deles. Disse ao coronel Sostelo onde poderia encontrar esses homens? Disse sim. Os maus. Raul está por trás de tudo isso. Ele me enviou uma carta e disse... Irmã, o homem que procuramos em particular é Jaime Miró. Por acaso o viu? Ela estremeceu. Vi sim. Ele... O coronel inclinou-se para a frente. Isso é ótimo. Agora me diga onde posso encontrá-lo. Ele e os outros estão a caminho de Eze. Acoca franziu o rosto perplexo. Para Eze? Na França? Suas palavras eram um murmúrio desvairado. Isso mesmo. Monique abandonou Raul e ele enviou os homens para me sequestrarem por causa do bebê, a fim de que eu... O coronel tentou controlar sua crescente impaciência. Miró e seus homens estão seguindo para o norte. Eze fica para leste. Não deve deixar que me levem de volta para Raul. Não quero vê-lo nunca mais. Pode compreender. Não poderia encará-lo. O coronel Acoca interveio bruscamente. Não estou interessado nesse tal de Raul. Quero saber onde posso encontrar Jaime Miró. Já lhe disse, ele está em Eze à minha espera. Está mentindo. Acho que tenta proteger Miró. Não quero machucá-la, por isso vou perguntar mais uma vez. Onde está Jaime Miró? Irmã Teresa fitou, desamparada. Não sei, murmurou ela olhando ao redor, desvairada. Não sei. Disse um momento atrás que ele se encontrava em Eze. A voz do coronel era como um chicote esta... É verdade. Deus me contou. O coronel Acoca já aguentara demais. A mulher era demente ou uma atriz brilhante. De qualquer forma, ela o enojava com toda aquela conversa de Deus. Ele virou-se para Patrício Arrieta, seu ajudante de ordens. A memória da irmã precisa de algum estímulo. Leve-a para a barraca do intendente. Talvez você e seus homens possam ajudá-la a se lembrar onde está Jaime Miró. Está bem, coronel. Patrício Arrieta e os homens que o acompanhavam haviam participado do ataque ao convento em Ávila. Sentiam-se responsáveis por deixarem as 4 freiras escaparem. Pois compensaremos por isso agora, pensou Arrieta. Ele virou-se para a irmã Teresa. Venha comigo, irmã. Está certo.
Abençoado Jesus, obrigada. Não vão deixar que eles me levem para Eze, não é mesmo? Não vai para Eze, assegurou Arrieta. O coronel tem razão, ele pensou. Ela está se divertindo conosco, mas vamos lhe ensinar outras diversões. Será que ficará deitada quietinha ou gritará? Ao chegarem à barraca da intendência, Arrieta disse: Irmã, vamos lhe dar uma última oportunidade. Onde está Jaime Miró? Já não me perguntaram isso antes? Ou foi outra pessoa? Foi aqui ou... Tudo está confuso demais. Ele me sequestrou amando-lhe Raul, porque Monique a abandonou, e ele pensou... Bueno, se é assim que você prefere, murmurou Arrieta. Veremos se não conseguimos lhe refrescar a memória. Eu gostaria muito, por favor, tudo é muito confuso. Meia dúzia de homens de Acoca entraram na barraca junto com alguns soldados uniformizados de Sostelo. Irmã Teresa fitou-os, piscou os olhos, aturdida. Esses homens vão me levar para o convento agora? Farão melhor do que isso. Patrício Arrieta sorriu. Vão levá-la para o paraíso, irmã. Os homens adiantaram-se cercando-a. É muito bonito o vestido que está usando, disse um soldado. Tem certeza que é freira, querida? Sou, sim. Raul a chamara de querida. Aquele era Raul? Tivemos de trocar de roupas para escapar dos soldados. Mas aqueles homens eram soldados? Estava tudo com mais. Um dos homens empurrou Teresa para o catre. Tem uma beleza, mas vamos ver como parece por baixo de todas essas roupas. O que está fazendo? Ele estendeu a mão e arrancou a parte superior do vestido enquanto o outro homem rasgava a saia. Até que não é um corpo dos piores para uma velha, não é mesmo, coronel? Teresa gritou. Olhou para os homens à sua volta. Deus vai fulminar todos eles. Não permitirá que me toquem, pois sou seu receptáculo. Estou com o Senhor bebendo de sua fonte de pureza. Um dos soldados abriu o cinto. Um instante depois, Irmã Teresa sentiu as mãos rudes abrirem-lhe as pernas. Enquanto o soldado se esparramava por cima dela, sentiu sua carne dura penetrá-la e tornou a gritar. Agora, Deus, castigue-os agora! Espelhou pela trovoada e o relâmpago brilhante que destruiriam todos aqueles homens. Outro homem subiu em cima dela. Um nevoeiro vermelho assentou-lhe sobre os olhos. Teresa ficou à espera que Deus os fulminasse, quase inconsciente dos homens que a estupravam. Não sentia mais a dor. Arrieta estava de pé ao lado do catre. Depois que cada homem terminava com Teresa, ele perguntava: Já é suficiente, irmã? Pode acabar com isso a qualquer momento? Tudo o que precisa fazer é me contar onde está Jaime Miró. Irmã Teresa não ouvia. Gritava em sua mente. Fulmine-os com seu poder, Senhor. Extermine-os como exterminou os outros iníquos em Sodoma e Gomorra. Por mais incrível que pudesse parecer, ele não respondeu. Não era possível, pois Deus se encontrava em toda parte. E quando o sexto homem penetrou em seu corpo, a epifânia ocorreu-lhe subitamente. Deus não estava escutando porque não havia Deus. Ela enganara a si mesma durante todos aqueles anos, idolatrando um poder supremo e servindo-o fielmente. Mas não havia nenhum poder supremo. Se Deus existisse, ele teria me salvado. O nevoeiro vermelho dissipou-se da frente dos olhos de Irmã Teresa, e ela teve uma visão nítida do que acontecia pela primeira vez. Havia pelo menos uma dúzia de soldados na barraca esperando a vez de estuprá-la. Os soldados na fila estavam de uniforme, não se dando ao trabalho de tirá-lo. Enquanto um soldado saía de cima dela, o seguinte agachou-se por cima dela e penetrou-a logo depois. Não há Deus, mas existe um Satã, e esses são seus ajudantes, pensou Irmã Teresa. E eles devem morrer, todos eles. Enquanto o soldado afundava nela, Irmã Teresa tirou-lhe a pistola do coldre. Antes que alguém pudesse reagir, ela apontou-a para Arrieta. A bala acertou na garganta. Apontou então a arma para os outros soldados e continuou a disparar. 4 deles caíram ao chão antes que os outros recuperassem o controle e começassem a atirar nela. Por causa do soldado em cima dela, tiveram dificuldade para mirar. Irmã Teresa e seu último estuprador morreram ao mesmo tempo. CD 21. Capítulo 21. Jaime Miró acordou instantaneamente, despertado por um movimento na beira da clareira. Saiu do saco de dormir e levantou-se, com a arma na mão. Quando se aproximou, viu Megan ajoelhada rezando. Ficou imóvel, estudando-a. Havia uma extraordinária beleza na imagem daquela linda mulher concentrada em suas orações na floresta, no meio da noite. Jaime descobriu-se ressentido. Se Félix Cap não dissesse que estávamos a caminho de San Sebastián, eu não estaria com o fardo da irmã para começar. Era indispensável que ele chegasse a San Sebastián o mais depressa possível. O coronel Acoca e seus homens fechavam o cerco. Mesmo sozinho, já seria muito difícil escapar da rede. Com o fardo adicional daquela mulher para retardá-lo,
O perigo era 10 vezes maior. Aproximou-se de Megan, irritado. A voz soou mais ríspida do que tensionava. Já lhe disse para dormir um pouco. Não quero que nos retarde amanhã. Megan fitou-o e disse calmamente. Desculpe se o deixei zangado. Irmã, guardo minha raiva para coisas mais importantes. Seu tipo apenas me cansa. Passam suas vidas escondidas por trás de muros de pedra, à espera de uma viagem gratuita para o outro mundo. Deixa meu estômago embrulhado, todas vocês. Por que acreditamos no outro mundo? Não, irmã, porque não acreditam neste e fogem dele. Para rezar por homens como você, dedicamos nossas vidas a preces por vocês. Que acha que isso resolverá os problemas do mundo? Com o tempo, sim. Não há tempo. Seu Deus não pode ouvir as orações por causa do barulho dos canhões e os gritos das crianças sendo dilaceradas pelas bombas. Quando se tem fé... Oh, irmã, tenho muita fé. Tenho fé naquilo porque estou lutando. Tenho fé em meus homens e nas minhas armas. Só não tenho fé nas pessoas que andam sobre a água. Se acha que seu Deus está nos escutando agora, diga a ele para nos levar ao convento emendave a fim de que eu possa me livrar de você. Estava furioso consigo mesmo por perder a calma. Não era culpa dela que a igreja tivesse se posto de lado sem fazer nada enquanto os falangistas de Franco torturavam, estupravam e assassinavam bascos e catalães. Não foi culpa dela que minha família estivesse entre as vítimas. Ele era criança na ocasião, mas aquela lembrança ficaria gravada em sua memória para sempre. Foi despertado no meio da noite pelas bombas caindo. Desciam do céu como mortíferas flores de som, plantando suas sementes de destruição por toda parte. Levante, Jaime, depressa! O medo na voz do pai era mais assustador para o menino do que o estrondo terrível do bombardeio aéreo. Guernica era um baluarte dos bascos, e o general Franco decidira convertê-la numa lição. Destruam-na. A temida legião Condor nazista e alguns aviões italianos desejaram um ataque concentrado, sem misericórdia. Os moradores da pequena cidade tentavam fugir da chuva de morte que caía do céu, mas não havia escapatória. Jaime, a mãe, o pai e 2 irmãs mais velhas fugiram junto com os outros. Para a igreja, gritou o pai de Jaime. Eles não vão bombardear a igreja. Ele estava certo. Todos sabiam que a igreja se postara do lado do Cautílio, ignorando o tratamento brutal dispensado a seus inimigos. A família Miró encaminhou-se para a igreja, fazendo força para abrir caminho pela multidão em pânico que tentava fugir. O menino segurava com toda a força a mão do pai e procurava não ouvir o barulho terrível à sua volta. Lembrou um tempo em que o pai não estava assustado nem fugindo. Vamos ter uma guerra? Perguntou ele ao pai uma vez. Não, Jaime, é apenas boato de jornal. Tudo o que pedimos é que o governo nos dê uma independência. Os bascos e catalães têm direitos à sua própria língua, bandeira e feriados. Ainda somos uma nação, e espanhóis nunca lutarão contra espanhóis. Jaime era muito pequeno na ocasião para compreender, mas claro que havia mais em jogo do que a questão dos catalães e bascos. Era um profundo conflito ideológico entre o governo republicano e os nacionalistas da direita, e o que começara como uma faísca de dissidência logo se transformou numa conflagração incontrolável que atraiu outras potências estrangeiras. Quando as forças superiores de Franco derrotaram os republicanos e os nacionalistas já mantinham um firme controle da Espanha, o ditador concentrara sua atenção nos intransigentes bascos. Punam-nos! E o sangue continuara a jorrar. Um grupo de líderes bascos criara a ETA, um movimento por um Estado basco livre, e o pai de Jaime fora convidado a aderir. Não, está errado. Devemos obter o que é nosso por direito através de meios pacíficos. A guerra nada realiza. Mas os gaviões demonstraram ser mais fortes do que as pombas, e a ETA logo se tornara uma força poderosa. Jaime tinha amigos cujos pais eram membros da ETA e escutava as histórias de seus feitos heróicos. Meu pai e um grupo de amigos atacaram a bomba ao quartel-general da Guardia Civil, lhe disseram um amigo. Ou, já soube do assalto ao banco em Barcelona? Foi meu pai. Agora eles podem comprar armas para combater os fascistas. E o pai de Jaime insistia. A violência é um erro. Devemos negociar. Explodimos uma das fábricas deles em Madrid. Por que seu pai não está do nosso lado? Ele é um covarde? O pai dizia a Jaime. Não dê atenção a seus amigos, Jaime. A atitude deles é criminosa. Franco ordenou que 1 dúzia de bascos fossem executados sem um julgamento sequer. Vamos promover uma retaliação em escala nacional. Seu pai vai se juntar a nós? Papai? Somos todos espanhóis, Jaime. Não devemos permitir que ninguém nos divida. E o menino estava dividido. Meus amigos estão certos? Papai é um covarde? Jaime acreditava no pai. E agora, Armagedon. O mundo desmoronava ao seu redor.
As ruas da Guarnica estavam apinhadas por uma multidão que gritava e tentava escapar das bombas vindas do céu. Prédios, estátuas e calçadas explodiam em chuvas de concreto e sangue. Jaime, a mãe, o pai e as irmãs chegaram à enorme igreja, o único prédio na praça que ainda se encontrava de pé. Outras pessoas batiam à porta. Deixem-nos entrar. Em nome de Jesus, abram a porta. O que está acontecendo? Gritou o pai de Jaime. Os padres trancaram a igreja. Não querem nos deixar entrar. Vamos arrombar a porta? Não. Jaime olhou para o pai, surpreso. Não arrombamos a casa de Deus, declarou o pai. Ele nos protegerá onde quer que estejamos. Tarde demais, eles viram o esquadrão de falangistas aparecer vindo da esquina e abrir fogo de metralhadora, varrendo a multidão desarmada de homens, mulheres e crianças na praça. Mesmo enquanto sentia as balas se cravando em seu corpo, o pai de Jaime segurou o filho e puxou para baixo, para a segurança, seu próprio corpo protegendo Jaime da saraivada mortífera. Um silêncio fantástico parecia envolver o mundo depois do ataque. O som de armas, de pessoas às carreiras e gritos desapareceu, como num passe de mágica. Jaime abriu os olhos e ficou imóvel por um longo tempo, sentindo o peso do corpo do pai por cima, como um cobertor de amor. O pai, a mãe e as irmãs estavam mortos, junto com centenas de outros, e na frente dos cadáveres estavam as portas trancadas da igreja. Tarde da noite, Jaime deixou a cidade e 2 dias depois, ao chegar a Bilbao, ingressou na ETA. O oficial de recrutamento fitou-o e disse: Você é jovem demais para se juntar a nós, filho. Devia estar na escola. Vocês serão minha escola, respondeu Jaime Miró calmamente. Vão me ensinar a lutar, a fim de que eu possa vingar o assassinato de minha família. Ele nunca olhou para trás. Lutava por si mesmo e pela família. Seus feitos se tornaram lendários. Jaime planejava e executava ataques audaciosos a fábricas e bancos, comandava as execuções de opressores. Quando algum dos seus homens era capturado, ele conduzia missões temerárias para salvá-lo. Ao ser informado da criação do GOI para perseguir os bascos, Jaime sorriu e comentou: Ótimo, eles nos notaram. Nunca se perguntou se os riscos que assumia se relacionavam de alguma forma com os de seu pai é um covarde, ou se tentava provar alguma coisa a si mesmo e aos outros. Era suficiente que provasse sempre sua coragem e que não tivesse medo de arriscar a vida pelo que acreditava. Agora, porque um dos seus homens falara demais, Jaime se descobria sobrecarregado com uma freira. É irônico que sua igreja esteja agora do nosso lado. Mas é tarde demais, a menos que eles possam promover um segundo advento e incluam minha mãe, pai e irmãs, pensou amargurado. Eles andavam pela floresta à noite. O luar branco salpicava a paisagem ao redor. Evitavam cidades e estradas principais, alertas a qualquer sinal de perigo. Jaime ignorava. Ia junto de Félix, conversando sobre aventuras passadas. Megan descobriu-se intrigada. Jamais conhecera alguém como Jaime Miró. Era um homem seguro e confiante. Se alguém pode me levar a Mendávia, pensou Megan, é esse homem. Havia momentos em que Jaime sentia pena da irmã, até mesmo uma admiração relutante pela maneira como ela se comportava na árdua jornada. Especulava como se os outros homens estariam se saindo com as pupilas de Deus. Pelo menos ele tinha Amparo Hiron. À noite encontrava nela um grande conforto. Ela é tão dedicada quanto eu, pensou Jaime, e tem ainda mais motivos do que eu para odiar o governo. Toda a família de Amparo fora exterminada pelo exército nacionalista. Ela era profundamente independente e dominada por uma paixão intensa. Ao amanhecer, estavam se aproximando de Salamanca, à margem do rio Tormes. Estudantes de toda a Espanha vêm cursar a universidade aqui, Félix explicou para Megan. Provavelmente é a melhor do país. Jaime não prestava atenção. Concentrava-se em seu próprio próximo movimento. Se eu fosse o caçador, onde poria minha armadilha? Virou-se para Félix. Não vamos parar em Salamanca. Há um parador fora da cidade. Ficaremos lá até o anoitecer. A estalagem, o parador, era pequena, afastado do fluxo principal de turistas. Alguns degraus levavam ao saguão, guardado por uma antiga armadura de cavaleiro. Ao se aproximarem da entrada, Jaime disse às 2 mulheres: Esperem aqui. Ele acenou com a cabeça para Félix Cap e os 2 desapareceram. Para onde eles vão? Perguntou Megan. Amparo Hiron lançou-lhe um olhar desdenhoso. Talvez estejam à procura do seu Deus. Espero que o encontrem, respondeu Megan suavemente. Os homens voltaram 10 minutos depois. Tudo calmo, informou Jaime a Amparo. Você e a irmã partilharão um quarto. Félix ficará comigo. Ele entregou-lhe uma chave. Amparo protestou. Querido, quero ficar com você, não...
Faça o que estou dizendo e fique de olho nela. Amparo virou-se para Megan. Bueno, vamos embora, irmã. Megan entrou no parador e subiu os degraus atrás de Amparo. O quarto era um dos 12 localizados no segundo andar, ao longo de um corredor cinzento. Amparo abriu a porta e as duas entraram. Era pequeno e desolado, escassamente mobiliado. O chão de tábuas, paredes de estuque, uma cama, um pequeno catre, uma cômoda escalavrada e 2 cadeiras. Megan olhou ao redor e exclamou. É lindo! Amparo Hiron virou-se com raiva, pensando que Megan estava sendo sarcástica. Quem é você para se queixar? É tão grande, acrescentou Megan. Amparo fitou-a em silêncio por um momento, depois riu. Claro que devia parecer enorme em comparação com as celas em que as irmãs viviam. Amparo começou a despir-se. Megan não pôde deixar de contemplá-la. Era a primeira vez em que realmente olhava para Amparo Hiron à luz do dia. A mulher era muito bonita, de uma maneira simples. Tinha cabelos ruivos, pele branca, seios fartos, cintura fina e quadris que ondeavam a cada movimento. Amparo percebeu que ela a observava. Irmã, poderia me dizer uma coisa? Por que alguém ingressaria num convento? Era uma pergunta fácil de responder. O que pode ser mais maravilhoso do que se devotar à glória de Deus? De imediato posso pensar em 1000 coisas. Amparo foi até a cama e sentou-se. Pode dormir no catre. Pelo que me contaram, seu Deus não quer que fiquem muito confortáveis. Megan sorriu. Não tem importância. Eu me sinto confortável por dentro. Em seu quarto, no outro lado do corredor, Jaime Miró acomodou-se na cama. Félix Capio tentava se ajeitar no pequeno catre. Os dois permaneciam vestidos. A arma de Jaime encontrava-se debaixo do travesseiro, a de Félix na mesinha escalavrada ao seu lado. O que será que as leva a fazerem isso? Especulou Félix em voz alta. Fazer o quê, amigo? Ficarem trancafiadas num convento a vida inteira como prisioneiras? Jaime Miró deu de ombros. Pergunte à irmã. Eu gostaria muito que estivéssemos viajando sozinhos. Estou com um terrível pressentimento. Jaime, Deus nos agradecerá por esta boa ação. Acredita mesmo nisso? Não me faça rir. Félix não insistiu no assunto. Não era conveniente discutir sobre a Igreja Católica com Jaime. Os dois ficaram em silêncio, cada um absorto em seus pensamentos. Félix Capio estava pensando. Deus pôs as irmãs em nossas mãos. Precisamos levá-las a salvo a um convento. Jaime pensava em Amparo. Queria-a desesperadamente naquele momento. Aquela maldita freira. Começou a puxar as cobertas quando se lembrou que ainda havia uma coisa a ser feita. No saguão pequeno e escuro lá embaixo, o recepcionista estava sentado em silêncio, à espera até ter certeza de que os novos hóspedes dormiam. Seu coração batia forte quando pegou o telefone e discou. Uma voz indolente atendeu. Delegacia de polícia. O recepcionista sussurrou ao telefone para o sobrinho. Jaime Miró e mais 3 terroristas estão aqui. Não gostaria de ter a honra de prendê-los? CD 22. Capítulo 22. 150 quilômetros para o leste, numa área de bosque no caminho para a Penha Fiel, Lúcia Carmine dormia. Rubio Arzano estava sentado, observando-a, relutante em acordá-la. Ela dorme como um anjo, pensou. Mas já era quase de manhã, hora de seguir viagem. Rubio inclinou-se e sussurrou gentilmente em seu ouvido. Irmã Lúcia. Ela abriu os olhos. Está na hora de partirmos. Lúcia bocejou e espreguiçou-se. A blusa desabotoara e parte de um seio apareceu. Rubio logo desviou os olhos. Devo me precaver contra os meus pensamentos. Ela é a esposa de Jesus. Irmã? O que é? Eu gostaria de lhe pedir um favor. Ele estava falando. Pode pedir? Já faz muito tempo que rezei pela última vez, mas fui criado como católico. Importa-se de dizer uma oração? Era a última coisa que Lúcia esperava. Há quanto tempo eu não faço uma oração? Indagou-se Lúcia. O convento não contava. Enquanto as outras rezavam, sua mente estava ocupada com os planos de fuga. Eu não tenho certeza que isso faria com que nos sentíssemos melhor. Como ela podia explicar que não se lembrava de nenhuma oração? Havia uma de que se lembrava agora. Era pequena, ajoelhada junto da cama, o pai de pé ao seu lado, pronto para ajeitá-la na cama. Lentamente as palavras do Salmo 23 começaram a lhe aflorar. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma.
Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. As lembranças jorravam. Lúcia e o pai possuíam um mundo, e ele sentia o maior orgulho da filha. Você nasceu sob uma estrela da sorte, Fatia d'Angelo. E ouvindo isso, Lúcia sentira-se afortunada e bela. Não era a linda filha do grande Ângelo Carmine? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não tal. O mal era representado pelos inimigos de seu pai e irmãos, e ela os fizera pagar. Porque estás comigo, tua vara e cajado me sustentam. Onde estava Deus quando precisei de conforto e apoio? Preparas-me uma mesa na presença de meus inimigos, unges-me a cabeça com óleo, minha taça transborda. Ela falava mais devagar agora, a voz um mero sussurro. O que acontecera, especulou, com a menininha no vestido branco da primeira comunhão? O futuro parecia maravilhoso. De alguma forma, tudo saíra errado. Tudo. Perdi meu pai e meus irmãos e a mim mesma. No convento ela não pensava em Deus. Mas agora, aqui fora, com aquele camponês tão simples... Importa-se de dizer uma oração por nós? Lúcia continuou. Bondade e misericórdia me acompanharão com certeza por todos os dias de minha vida e habitarei para sempre na casa do Senhor. Rúbio observava-a comovido. Obrigado, irmã. Lúcia acenou com a cabeça, incapaz de falar. O que está acontecendo comigo? Perguntou-se. Está pronta, irmã? Ela olhou para Rúbio Arzano. Estou sim. 5 minutos depois, os dois estavam a caminho. Foram apanhados por um súbito temporal e se abrigaram numa cabana abandonada. A chuva caía com violência contra o telhado e os lados da cabana. Acha que a tempestade vai passar algum dia? Rúbio sorriu. Não é uma tempestade de verdade, irmã. É o que nós, os bascos, chamamos de sirimiri. Vai passar tão depressa quanto começou. A terra está muito seca. Precisa desta chuva. É mesmo? Conheço essas coisas. Sou um lavrador. Dá para perceber, pensou Lúcia. Perdoe-me por dizer isso, irmã, mas nós dois temos muita coisa em comum. Lúcia contemplou o empavonado camponês e pensou. Esse dia nunca vai chegar. Acha mesmo? Acho. Acredito sinceramente que em muitas coisas viver numa fazenda é como estar num convento. Ela não percebeu a ligação. Não entendi. Ora, irmã, num convento se pensa muito sobre Deus e seus milagres, não é verdade? Isso mesmo. De certa forma, uma fazenda é Deus. Vive-se cercado pela criação. Todas as coisas que crescem da terra de Deus, quer seja trigo, azeitonas ou uvas, tudo vem de Deus, não é mesmo? São milagres e acontecem todos os dias. E como você ajuda as coisas a crescerem, é parte do milagre. Lúcia não pôde deixar de sorrir pelo entusiasmo em sua voz. A chuva parou de repente. Podemos continuar agora, irmã. Chegaremos ao rio Duero daqui a pouco, disse Rúbio. As cataratas Penha-Fiel ficam logo à frente. Continuaremos por Aranda de Duero e depois seguiremos para Logronho, onde nos encontraremos com os outros. Você estará indo para esses lugares, pensou Lúcia. E boa sorte. Eu estarei na Suíça, meu amigo. Ouviram o barulho das cataratas meia hora antes de alcançarem-nas. As cataratas Penha-Fiel eram um espetáculo deslumbrante, as águas caindo abruptamente no rio Veloz. Seu estrondo era quase ensurdecedor. Quero tomar um banho, disse Lúcia. Parecia que já se passara anos desde a última vez em que tomaram um banho. Rúbio ficou surpreso. Aqui? Não, seu idiota, em Roma. Isso mesmo. Tome cuidado. O rio está cheio por causa da chuva. Não se preocupe. Ficou parada, esperando pacientemente. Vou me afastar enquanto se despe. Não vá muito longe, pediu Lúcia. Provavelmente havia animais selvagens no bosque. Enquanto Lúcia começava a tirar as roupas, Rúbio afastou-se alguns passos, apressado, e ficou de costas. Não vá muito longe, irmã. O rio é traiçoeiro. Lúcia deixou a cruz embrulhada num lugar em que poderia vigiá-la. O ar frio da manhã era maravilhoso em seu corpo nu. Despiu-se completamente e entrou na água. Estava fria e revigorante. Virou-se e constatou que Rúbio continuava com os olhos voltados para o outro lado, de costas para ela. Sorriu para si mesma. Todos os outros homens que conhecera estariam regalando os olhos. Ela avançou mais um pouco, evitando as pedras à sua volta. Jogou água na cabeça, sentindo o rio impetuoso empurrar-lhe as pernas com força. Perto dali, uma pequena árvore estava sendo arrastada pela correnteza. Ao se virar para observá-la, Lúcia perdeu subitamente o equilíbrio e, escorregando, bateu com a cabeça numa pedra ao cair. Rúbio virou-se e observou horrorizado enquanto Lúcia desaparecia nas águas tumultuosas.
CD 23. Capítulo 23. Quando o sargento Florian Santiago desligou o telefone na delegacia de polícia em Salamanca, suas mãos tremiam. Estou com Jaime Miró e 3 de seus terroristas aqui. Não gostaria de ter a honra de prendê-los? O governo prometera uma grande recompensa pela cabeça de Jaime Miró, e agora o bandido basco se encontrava em suas mãos. O dinheiro da recompensa mudaria sua vida por completo. Poderia mandar os filhos para uma escola melhor, comprar uma máquina de lavar roupa para a esposa e joias para a amante. Claro que teria de partilhar uma parte da recompensa com o tio. Darei 20% a ele, pensou Santiago. Ou talvez 10%. Ele estava bem a par da reputação de Jaime Miró e não tinha a menor intenção de arriscar a vida na tentativa de capturar o terrorista. Que os outros enfrentem o perigo e me entreguem a recompensa. Continuou sentado à mesa à procura da melhor maneira de cuidar da situação. O nome do coronel Acoca aflorou-lhe no mesmo instante na mente. Todo mundo sabia que havia uma vendetta de sangue entre o coronel e o terrorista. Além do mais, o coronel tinha todo o GOE sob seu comando. Isso mesmo, era a melhor maneira de agir. Santiago pegou o telefone e 10 minutos depois falava pessoalmente com o coronel. Aqui é o sargento Florian Santiago, da delegacia de polícia em Salamanca. Descobri o paradeiro de Jaime Miró. O coronel Ramon Acoca fez um esforço para manter a voz calma. Tem certeza? Tenho sim, coronel. Ele está no Parador Nacional Raimundo de Borgon, nos arredores da cidade. Passará a noite ali. Meu tio é o recepcionista. Acaba de me telefonar. Há outro homem e 2 mulheres com Miró. Seu tio tem certeza absoluta de que é mesmo Miró? Absoluta, coronel. Ele e os outros estão dormindo nos 2 quartos dos fundos, no 2º andar da estalagem. Preste muita atenção no que vou dizer, sargento. Quero que vá imediatamente para a estalagem e fique de vigia do lado de fora, a fim de impedir a saída de qualquer um. Deverei chegar aí em 3 horas. Não deixe que ninguém o veja. Entendido? Entendido, senhor. Partirei agora mesmo. Santiago hesitou. Coronel, sobre a recompensa, quando pegarmos Miró, será toda sua. Obrigado, coronel. Estou muito... Vá logo. Está bem, senhor. Florian Santiago desligou. Sentiu-se tentado a ligar para a amante e lhe dar a notícia sensacional, mas isso podia esperar. Deixaria surpresa para depois. Antes disso, tinha uma missão a cumprir. Chamou um dos guardas de plantão. Assuma o comando aqui. Tenho uma missão a fazer. Voltarei dentro de algumas horas. E voltarei como um homem rico, pensou. A primeira coisa que farei será comprar um carro novo. Um Seat, azul. Não, talvez branco seja melhor. O coronel Ramon Acoca desligou e ficou imóvel, deixando o cérebro trabalhar. Desta vez não haveria erro algum. Era o movimento final na partida de xadrez entre os dois, embora soubesse que Miró teria sentinelas alertas para o perigo. Acoca chamou seu ajudante de ordens. Pois não, coronel? Escolha 2 dúzias de seus melhores atiradores. Providencie para que estejam armados com armas automáticas. Partiremos para Salamanca dentro de 15 minutos. Claro, senhor. Não haveria escapatória para Miró. O coronel já planejava o ataque em sua mente. A estalagem seria completamente cercada. Os homens avançariam depressa, sem qualquer barulho. Um ataque de surpresa antes que o carniceiro possa assassinar mais algum dos meus homens. Mataremos todos enquanto dormem. O ajudante de ordens voltou 15 minutos depois. Estamos prontos para partir, coronel. O sargento Santiago não perdeu tempo em chegar à estalagem. Mesmo sem a advertência do coronel, não tinha a menor intenção de atacar os terroristas. Mas agora, em obediência às ordens de Acoca, permaneceu nas sombras, a 20 metros da estalagem, num ponto em que tinha uma boa vista da porta da frente. Fazia frio, mas o pensamento da recompensa mantinha Santiago aquecido. Especulou se as 2 mulheres lá dentro eram bonitas e se estariam na cama junto com os homens. De uma coisa Santiago tinha certeza. Dentro de poucas horas, todos estariam mortos. O caminhão do exército atravessou a cidade sem alarde e seguiu para a estalagem. O coronel Acoca acendeu uma lanterna e estudou o mapa. Pare aqui, disse ele a 1,5 km da estalagem. Seguiremos a pé o resto do caminho. Mantenham-se em silêncio. Santiago não percebeu a aproximação até que uma voz em seu ouvido sobressaltou com uma pergunta. Quem é você? Ele virou-se e descobriu-se diante do coronel Ramon Acoca. Por Deus, pensou Santiago. Ele tem uma aparência assustadora. Sou o sargento Santiago, senhor. Alguém saiu da estalagem? Não, senhor. Estão todos lá dentro, provavelmente em sono profundo a esta altura. O coronel virou-se para seu ajudante de ordens. Quero que metade dos homens cerque a estalagem. Se alguém tentar escapar, eles devem atirar para matar. Os outros irão comigo. Os fugitivos estão em 2 quartos nos fundos, no 2º andar.
Vamos embora. Santiago observou o coronel e seus homens entrarem pela porta da frente da estalagem, em silêncio. Especulou se haveria tiroteio. E se houvesse, pensou no perigo de o tio poder morrer no fogo cruzado. Seria uma pena. Mas, por outro lado, não haveria mais ninguém com quem partilhar o dinheiro da recompensa. Quando o coronel Acoca e seus homens chegaram ao alto da escada, ele sussurrou. Não corram riscos. Abram fogo assim que os virem. Gostaria que eu fosse na sua frente, coronel? Perguntou o ajudante de ordens. Não. Acoca queria ter o prazer de matar Jaime Miró pessoalmente. Ao final do corredor estavam os 2 quartos em que Miró e seus terroristas dormiam. Acoca fez sinal em silêncio para que alguns homens cobrissem uma porta e 6 ficassem na outra. Agora! Gritou. Era o momento pelo qual tanto ansiava. Ao seu sinal, os homens chutaram as portas ao mesmo tempo e entraram correndo nos quartos, as armas levantadas. Pararam no meio dos quartos vazios, olhando para as camas desarrumadas. Espalhem-se! Berrou Acoca. Depressa, lá embaixo! Os soldados revistaram todos os quartos, portas, acordando hóspedes aturdidos. Jaime Miró e os outros não estavam em parte alguma. O coronel desceu furioso para uma confrontação com o recepcionista. Não havia ninguém no saguão. Alô? Ele gritou. Alô? Não houve resposta. O covarde estava se escondendo. Um dos soldados olhava para o chão por trás da recepção. Coronel. Acoca foi para o seu lado e olhou para o chão. O corpo amarrado e amordaçado do recepcionista estava ali, encostado na parede, com um cartaz pendurado no pescoço. Dizia, favor não incomodar. CD 24. Capítulo 24. Rubio Arzano observou horrorizado enquanto Lúcia desaparecia sob as águas turbulentas e era arrastada pela correnteza. Numa fração de segundo, ele virou-se e saiu desesperado pela margem do rio, pulando sobre pequenos troncos e moitas. Na primeira curva do rio, vislumbrou o corpo de Lúcia se aproximando. Mergulhou e nadou freneticamente para alcançá-la, lutando contra a forte correnteza. Era quase impossível. Sentiu que estava sendo puxado. Lúcia se encontrava apenas a 3 metros dele, mas pareciam quilômetros. Ele fez um último e heróico esforço. Conseguiu segurar-lhe o braço, os dedos quase escorregando. Segurou-a firme enquanto começava a voltar para a segurança da margem. Quando por fim atingiu a margem, Rubio puxou Lúcia para a relva e deitou, tentando recuperar o fôlego. Ela estava inconsciente e sem respirar. Rubio virou-a de barriga para baixo, montou-a e começou a massagear-lhe os pulmões. 1 minuto passou, depois 2. Quando já se desesperava, um jato de água saiu-lhe pela boca e Lúcia gemeu. Rubio murmurou uma prece de graças. Ele manteve a pressão, mais gentil agora, até as batidas do coração de Lúcia se tornarem firmes. Quando ela começou a tremer de frio, Rubio correu para algumas árvores e pegou um punhado de folhas. Levou-as para junto de Lúcia, usando-as para enxugar-lhe o corpo. Ele também estava todo molhado e com frio, as roupas encharcadas, mas não prestou a menor atenção a isso. Ficara em pânico, com medo de que irmã Lúcia morresse. Agora, enquanto esfregava gentilmente o corpo nu com as folhas secas, os indignos afloraram-lhe a mente. Ela tem o corpo de uma deusa. Perdoe-me, senhor. Ela lhe pertence, e não devo acalentar esses pensamentos horríveis. Lúcia foi gradativamente despertada pela massagem suave em seu corpo. Estava na praia. A língua de Ivo deslocava-se por seu corpo. Ah, está bom, pensou. Continue, não pare, meu querido. Sentiu-se excitada antes mesmo de abrir os olhos. Ao cair no rio, o último pensamento de Lúcia fora o de que ia morrer. Mas continuava viva e se descobriu a fitar o homem que a salvara. Sem querer pensar, Lúcia estendeu as mãos e puxou Rubio. Houve uma expressão de surpresa chocada no rosto dele. Irmã, protestou ele. Não podemos. Psiu. Os lábios de Lúcia encontraram-se com os de Rubio, impetuosos, sôfregos, exigentes. Sua língua explorava-lhe o interior da boca. Era demais para Rubio. Depressa, sussurrou Lúcia. Depressa. Observou Rubio tirar nervosamente as roupas molhadas. Ele merece uma recompensa, pensou Lúcia. E eu também. Ao tornar a se aproximar, hesitante, Rubio murmurou. Irmã, não devíamos... Lúcia não estava com disposição para a conversa. Sentiu o corpo de Rubio se unir ao seu num ritual eterno, entregou-se às gloriosas sensações que a dominaram, e foi tudo ainda melhor por causa de seu quase encontro com a morte. Rubio era um amante surpreendentemente bom, ao mesmo tempo gentil e impetuoso. Possuía uma vulnerabilidade que surpreendeu Lúcia, e havia uma expressão de tanta ternura em seus olhos que ela sentiu um súbito aperto na garganta. Espero que esse camponês não se apaixone por mim. Ele está ansioso demais em me agradar. Quando foi a última vez em que um homem se empenhou tanto em me agradar? E Lúcia pensou no pai. Especulou se ele teria gostado de Rubio Arzano. E depois indagou por que especulava se o pai teria gostado de Rubio Arzano. Devo estar louca. Este homem é um camponês. Sou Lúcia Carmine,
a filha de Ângelo Carmine. A vida de Rúbio não tem nada a ver com a minha. Fomos reunidos apenas por um estúpido acidente do destino. Rúbio a abraçava e murmurava: Lúcia, minha Lúcia. E o brilho em seus olhos dizia a Lúcia tudo o que ele sentia. Ele é tão terno, pensou ela. E depois: o que é comigo? Por que estou pensando nele assim? Estou fugindo da polícia e... Lembrou-se de repente da cruz de ouro e soltou um ofego. Ah, Deus! Como pude esquecer, mesmo que por um momento apenas? Sentou-se no mesmo instante. Rúbio, deixei um embrulho na margem do rio lá atrás. Poderia trazê-lo para mim, por favor? E minhas roupas também? Claro, voltarei num instante. Lúcia ficou sentada à espera, frenética pela possibilidade de ter acontecido alguma coisa à cruz. E se tivesse desaparecido? E se alguém passara e a levara? Foi com um enorme sentimento de alívio que viu Rúbio voltar com a cruz embrulhada debaixo do braço. Não devo deixar que fique longe da minha vista outra vez. Obrigada, disse para Rúbio. Rúbio entregou-lhe as roupas. Lúcia fitou e disse insinuante: não vou precisar disso e imediatamente. O sol em sua pele nua fazia Lúcia sentir-se indolente e quente, e estar nos braços de Rúbio era um conforto maravilhoso. Era como se tivessem encontrado um oásis pacífico. Os perigos de que fugiam pareciam estar a anos-luz de distância. Fale-me a respeito de sua fazenda, pediu Lúcia. O rosto de Rúbio se iluminou e havia orgulho em sua voz. Era uma fazenda pequena nos arredores de uma aldeia perto de Bilbao. Pertencia à minha família há gerações. O que aconteceu? A expressão de Rúbio tornou-se sombria. Porque sou um basco, o governo de Madrid puniu-me com impostos extras. Recusei-me a pagar e confiscaram a fazenda. Foi nessa ocasião que conheci. Uni-me a ele para lutar contra um governo pelo que é justo. Tenho mãe e 2 irmãs. Um dia vamos recuperar nossa fazenda e tornarei a administrá-la. Lúcia pensou no pai e 2 irmãos, trancafiados na prisão para sempre. É muito ligado à sua família? Rúbio sorriu efusivamente. Claro, a família é nosso primeiro amor, não acha? É sim, pensou Lúcia, mas jamais tornarei a ver a minha. Fale-me a respeito de sua família, Lúcia. Antes de entrar no convento, eram muito unidos? A conversa enveredava por um rumo perigoso. O que posso lhe dizer? Meu pai é um mafioso. Ele e meus 2 irmãos estão na prisão por homicídio. Éramos, sim, muito unidos. O que seu pai faz? Ele é um homem de negócios. Tem irmãos e irmãs? 2 irmãos. Trabalham para papai. Por que foi para o convento, Lúcia? Porque a polícia me procura por ter assassinado 2 homens. Preciso acabar com essa conversa, pensou Lúcia. Em voz alta ela disse: eu precisava escapar. Está bem perto da verdade. Sentiu que o mundo era demais para você? Mais ou menos isso. Não tenho o direito de dizer isso, Lúcia, mas estou apaixonado por você. Rúbio, quero casar com você. Em toda a minha vida nunca disse isso a outra mulher. Havia algo comovente e sério nele. Rúbio não sabe jogar, pensou Lúcia. Preciso tomar cuidado para não magoá-lo. Mas a perspectiva da filha de Ângelo Carmine se tornar esposa de um camponês é demais. Ela quase soltou uma risada. Rúbio interpretou da maneira errada o sorriso no rosto de Lúcia. Não ficarei escondido para sempre. O governo terá de fazer a paz com a gente. Voltarei então para minha fazenda. Querida, quero passar o resto da vida fazendo você feliz. Teremos muitos filhos e as meninas crescerão para serem como você. Não posso deixá-lo continuar assim, decidiu Lúcia. Prê-lo agora. Mas por algum motivo não foi capaz. Ficou escutando Rúbio descrever imagens românticas da vida que levariam juntos. Descobriu-se quase a desejar que pudesse acontecer. Estava cansada de fugir. Seria maravilhoso encontrar um refúgio em que pudesse permanecer sã e salva, protegida por alguém que a amasse. Devo estar perdendo o juízo. Não falemos mais sobre isso agora, murmurou Lúcia. Devemos partir. Os 2 viajaram para o nordeste, seguindo pela margem sinuosa do rio Duero, com seus campos ondulados e árvores exuberantes. Pararam na pitoresca aldeia de Vilalba de Duero para comprar pão, queijo e vinho e fizeram um piquenique idílico numa campina relvada. Lúcia sentia-se contente ao lado de Rúbio. Havia nele uma força tranquila que lhe parecia dar força também. Ele não é para mim, mas tornará muito feliz alguma mulher afortunada, pensou ela. Depois que terminaram de comer, Rúbio disse: a próxima cidade é Aranda de Duero. É bem grande. Seria melhor se a contornássemos a fim de evitar o Goe e os soldados. Era o momento da verdade, a hora de deixá-lo.
Lúcia estivera à espera que se aproximassem de uma cidade maior. Rubio Arzano e sua fazenda eram um sonho. A fuga para a Suíça era a realidade. Lúcia sabia o quanto o magoaria e não suportou fitá-lo nos olhos quando disse: Rubio, eu gostaria que fôssemos para a cidade. Ele franziu o rosto. Pode ser perigoso, querida. Os soldados não estarão à nossa procura ali. Ela pensou rapidamente. Além do mais, eu preciso de uma muda de roupa. Não posso continuar assim. A perspectiva de entrar na cidade perturbava Rubio, mas ele se limitou a dizer: se é isso que você quer. Ao longe, os muros e prédios de Aranda de Duero assomaram diante deles como uma montanha construída pelo homem. Rubio tentou mais uma vez. Lúcia, tem certeza de que precisamos ir à cidade? Tenho, sim. Os dois atravessaram a comprida ponte que levava à via principal, a Avenida Castilha. Passaram por uma usina de açúcar, igrejas e lojas de aves, o ar impregnado com uma variedade de cheiros. Lojas e prédios de apartamentos margeavam a avenida. Andavam devagar, cautelosos para não atrair atenção. Aliviada, Lúcia avistou finalmente o que procurava. Uma placa que dizia Casa de Empenhos, uma loja de penhores. Ela continuou calada. Chegaram à praça com suas lojas, mercados e bares, passaram pela taverna cueca, com um balcão comprido e mesas de madeira. Havia uma vitrola automática lá dentro, salames e fieiras de alho pendendo do teto em vigas. Lúcia percebeu a oportunidade. Estou com sede, Rubio. Podemos entrar? Claro. Rubio pegou-a pelo braço e entraram no bar. Havia alguns homens no balcão. Lúcia e Rubio foram para uma mesa no canto. O que vai querer, querida? Peça um copo de vinho para mim, por favor. Voltarei num instante. Tenho uma coisa que preciso fazer. Levantou-se e saiu para a rua, deixando Rubio a observá-la, perplexo. Lá fora, Lúcia voltou apressada até a casa de empenhos, apertando com força a cruz embrulhada. No outro lado da rua, avistou uma placa preta com letras brancas que dizia Polícia. Fitou-a por um momento, o coração quase parando. Depois virou-se e entrou na loja de penhores. Um homem encarquilhado, com uma cabeça enorme, estava atrás do balcão, mal visível. Buenos dias, senhorita. Buenos dias, senhor. Tenho uma coisa que gostaria de vender. Estava tão nervosa que precisou comprimir os joelhos com toda a força a fim de evitar que tremessem. Sim? Lúcia desembrulhou a cruz de ouro e estendeu-a. Estaria interessado em comprar isto? O homem pegou a cruz e Lúcia percebeu o brilho em seus olhos. Posso perguntar onde adquiriu isto? Foi deixado por um tio que acaba de morrer. A pergunta fez com que sua garganta ficasse tão seca que Lúcia mal conseguia falar. O homem apalpou a cruz, virando-a lentamente. Quanto está pedindo? O sonho se transformava em realidade. Quero 250 mil pesetas. Ele franziu o rosto e sacudiu a cabeça. Não, vale apenas 100 mil pesetas. Prefiro vender meu corpo primeiro. Talvez eu pudesse chegar a 150 mil pesetas. Prefiro derretê-la e deixar o ouro escorrer pelas ruas. 200 mil pesetas, é minha última oferta. Lúcia tirou-lhe a cruz de ouro. Está me roubando vergonhosamente, mas vou aceitar. Percebeu o excitamento no rosto do homem. Bueno, senhorita. Estendeu as mãos para a cruz. Lúcia puxou-a. Há uma condição. Que condição, senhorita? Meu passaporte foi roubado. Preciso de um novo, a fim de poder deixar o país para visitar minha tia doente. Ele a estudava, agora cauteloso. Balançou a cabeça. Entendo. Se puder me ajudar a resolver o problema, a cruz é sua. Ele suspirou. Não é fácil arrumar passaporte, senhorita. As autoridades são muito rigorosas. Lúcia fitava-o em silêncio. Não sei como poderia ajudá-la. De qualquer forma, obrigado, senhor. Encaminhou-se para a porta. O homem deixou-a chegar lá antes de dizer. Momentito, Lúcia. Acabo de me lembrar de uma coisa. Tenho um primo que às vezes se envolve em questões delicadas desse tipo. É um primo distante e espero que compreenda. Claro que compreendo. Eu poderia falar com ele. Quando vai precisar desse passaporte? Hoje. A cabeça enorme balançou para cima e para baixo lentamente. E se eu conseguir, temos um negócio fechado? Quando eu receber o passaporte. Combinado. Volte depois das 8 horas e meu primo estará aqui. Ele providenciará a fotografia necessária e porá em seu passaporte. Lúcia podia sentir o coração disparar. Obrigada, senhor. Não gostaria de deixar a cruz aqui como medida de segurança? Estará segura comigo. 8 horas então. Hasta luego. Ela deixou a loja. Lá fora evitou com todo cuidado a delegacia de polícia e se encaminhou para a taberna, onde Rubio a esperava. Começou a andar mais devagar. Finalmente conseguira o que queria. Com o dinheiro da cruz poderia alcançar a Suíça e a liberdade.
Deveria estar feliz, mas em vez disso sentia-se estranhamente deprimida. O que há de errado comigo? Estou a caminho. Rubio me esquecerá em breve. Encontrará outra. Recordou a expressão nos olhos de Rubio. Era: quero casar com você. Nunca disse isso a outra mulher em toda a minha vida. Dane-se ele, pensou. Ora, ele não é problema meu. Diante da taberna, Lúcia parou e respirou fundo. Forçou então um sorriso e entrou para se juntar a Rubio. CD 25. Capítulo 25. Os meios de comunicação estavam alvoroçados. As manchetes se sucediam. Houvera o ataque ao convento, a prisão das freiras por abrigar terroristas, a fuga de 4 freiras, o fuzilamento de 5 soldados por uma das freiras, antes de ela ser alvejada e morta. As agências noticiosas internacionais estavam excitadas. Repórteres do mundo inteiro chegaram a Madrid, e o primeiro-ministro Leopoldo Martínez, no esforço para atenuar a crise, concordara em conceder uma entrevista coletiva. Quase 50 repórteres do mundo todo se reuniram em seu gabinete. Os coronéis Ramon Acoca e Fall Sostelo estavam ao seu lado. O primeiro-ministro vira a manchete do Times de Londres naquela tarde. Terroristas e freiras escapam do exército e polícia da Espanha. Um repórter do Paris Match perguntou: Senhor primeiro-ministro, tem alguma ideia do paradeiro das freiras neste momento? O coronel Acoca está no comando da operação de busca, respondeu o primeiro-ministro Martínez. Deixarei que ele responda. Temos motivos para acreditar que se encontram em poder dos terroristas bascos, falou Acoca. Também lamento informar que há indícios de que as freiras estão colaborando com os terroristas. Os repórteres escreviam febrilmente. O que tem a dizer sobre a morte de Irmã Teresa e dos soldados? Temos informações de que Irmã Teresa trabalhava com Jaime Miró. Sob o pretexto de nos ajudar a encontrar Miró, ela entrou num acampamento do exército e fuzilou 5 soldados, antes que fosse possível detê-la. Posso assegurar que o exército e o GOI estão envidando todos os esforços para levar os criminosos à justiça. E as freiras que foram presas e trazidas para Madrid? Estão sendo interrogadas, respondeu Acoca. O primeiro-ministro queria encerrar a entrevista o mais depressa possível. Tinha dificuldade para manter o controle. O fracasso em localizar as freiras ou capturar os terroristas fazia com que seu governo e ele próprio parecesse inepto e tolo, permitindo que a imprensa tirasse o máximo de proveito da situação. Pode nos dizer alguma coisa sobre os antecedentes das 4 freiras que escaparam, primeiro-ministro? Perguntou um repórter de Oddi. Sinto muito, mas não posso fornecer novas informações. Repito, senhoras e senhores, o governo está fazendo tudo ao seu alcance para encontrar as freiras. Primeiro-ministro, há rumores sobre a brutalidade do ataque ao convento em Ávila. Poderia fazer algum comentário a respeito? Era uma questão delicada para Martínez por ser verdade. O coronel Acoca ultrapassara em muito a sua autoridade. Mas cuidaria dele mais tarde. Aquele era um momento para demonstrar união. Virou-se para o coronel e disse suavemente. O coronel Acoca pode responder a isso. Também já ouvi esses rumores infundados, retrucou Acoca. Os fatos são simples. Recebemos informações confiáveis de que o terrorista Jaime Miró e uma dúzia de seus homens escondiam-se no convento cisterciense e que estavam fortemente armados. Quando chegamos ao convento, no entanto, eles já haviam fugido. Coronel, soubemos que alguns dos seus homens molestaram... Isso é uma acusação afrontosa. Obrigado, senhoras e senhores, interveio o primeiro-ministro Martínez. Serão informados de todo e qualquer acontecimento novo. Depois que os repórteres se retiraram, o primeiro-ministro virou-se para os coronéis Acoca e Sostelo. Eles estão fazendo com que pareçamos selvagens aos olhos do mundo. Acoca não tinha a menor opinião do primeiro-ministro. O que o preocupava era um telefonema que recebera no meio da noite. Coronel Acoca era uma voz que conhecia muito bem. Despertara imediatamente. Pois não, senhor? Estamos desapontados com você. Esperávamos resultados mais rápidos. E estou chegando perto, senhor. Ele descobrira que suava profusamente. Peço-lhe um pouco mais de paciência. Não vou desapontá-lo. Prender a respiração à espera pela resposta. Seu tempo está se esgotando. A ligação fora cortada. O coronel Acoca também desligara e continuara sentado, frustrado. O miserável do Miró. CD 26. Capítulo 26. Vou matá-la, pensou Ricardo Melado. Poderia estrangulá-la com minhas próprias mãos, jogá-la do alto da montanha ou simplesmente fuzilá-la. Não, acho que estrangulá-la me daria mais prazer. Irmã Graciela era o ser humano mais exasperante que já conhecera. Era insuportável. No começo, quando Jaime Miró o incumbira de escoltá-la, Ricardo Melado ficara satisfeito. Era uma freira, é verdade, mas também era a beldade mais deslumbrante que já contemplara.
Estava decidido a conhecê-la melhor, descobrir por que tomara a decisão de trancafiar toda aquela beleza excepcional por trás dos muros do convento pelo resto de sua vida. Sob a saia e blusa que ela usava, Ricardo Melado podia discernir as curvas espetaculares de uma mulher. Será uma viagem muito interessante, concluíra ele. Mas as coisas estavam enveredando por um rumo totalmente inesperado. Irmã Graciela recusava-se a lhe falar. Não dissera uma única palavra desde o início da viagem, e o que mais desconcertava Ricardo era o fato de que ela não parecia zangada, assustada ou transtornada. De jeito nenhum. Apenas se retirara para alguma parte remota de si mesma e dava a impressão de total desinteresse por ele e tudo o que acontecia ao seu redor. Viajaram num bom ritmo, andando por estradas secundárias, quentes e poeirentas, passando por trigais, ondulando dourados ao sol, plantações de cevada, aveia e vinhedos. Contornavam as pequenas aldeias pelo caminho. Berrócoli e Aldavieja passaram por campos de girassóis, os rostos amarelos acompanhando o sol. Ao cruzarem o rio, Ricardo perguntou: "Gostaria de descansar um pouco, irmã?" Silêncio. Aproximaram-se de Segóvia, antes de seguirem para o nordeste, na direção das montanhas de picos nevados das Guadarrama. Ricardo continuava a tentar puxar conversa, polidamente, mas era completamente inútil. "Chegaremos a Segóvia em breve, irmã." Não houve qualquer reação. O que fiz para ofendê-la? "Está com fome, irmã?" Nada. Era como se ele não estivesse ali. Nunca se sentira tão frustrado em toda a sua vida. Talvez a mulher seja retardada, pensou. Essa deve ser a resposta. Deus lhe concedeu uma beleza sublime e depois amaldiçoou-a com uma mente fraca. Mas ele não acreditava nisso. Ao chegar aos arredores de Segóvia, Ricardo notou que a cidade estava apinhada de gente, o que significava que a Guardia Civil se manteria mais alerta do que nunca. Ao se aproximarem da Plaça del Conde de Cheste, ele viu soldados patrulhando na direção dos dois, e sussurrou: "Segure minha mão, irmã. Devemos dar a impressão de que somos dois namorados em passeio." Ela ignorou. Meu Deus, pensou Ricardo. Talvez ela seja surda-muda. Inclinou-se e pegou-lhe a mão. Ficou aturdido com a súbita e vigorosa resistência de irmã Graciela. Ela puxou a mão como se tivesse sido picada. Os guardas estavam cada vez mais perto. Ricardo tornou a se inclinar para Graciela e disse em voz alta: "Não deve ficar zangada. Minha irmã pensa da mesma maneira. Ontem à noite, depois do jantar e de pôr as crianças na cama, ela disse que seria muito melhor se os homens não sentassem separados, fumando charutos fedorentos e contando histórias, esquecidos das mulheres. Aposto..." Os guardas passaram. Ricardo virou-se para fitar Graciela, que se mantinha impassível. Mentalmente, Ricardo começou a praguejar contra Jaime, desejando que ele o tivesse incumbido de alguma das outras freiras. Aquela era feita de pedra. Não havia nenhum cinzel bastante duro para penetrar naquele exterior frio. Com toda a modéstia, Ricardo Melado sabia que era atraente para as mulheres. Muitas já lhe haviam dito isso. Tinha a pele clara, alto e de boa compleição, nariz aristocrata, o rosto inteligente, dentes brancos e perfeitos. Vinha de uma das mais proeminentes famílias bascas. O pai era um banqueiro no País Basco ao norte e providenciara para que Ricardo recebesse a melhor educação. Cursara a Universidade de Salamanca e o pai aguardava ansioso que o filho se juntasse a ele no comando da empresa da família. Ao sair da faculdade e voltar para casa, Ricardo foi trabalhar no banco, submisso, mas pouco depois começou a se envolver com os problemas de seu povo. Passou a comparecer a reuniões, comícios e protestos contra o governo e não demorou muito a se tornar um dos líderes da ETA. O pai, ao saber das atividades do filho, convocou a sua vasta sala revestida de madeira para um sermão.